sabe que é nascimento de alguém. As pessoas acreditam que é de Jesus, mas não é. Isso porque a Bíblia deixa claro que Jesus pode ter nascido em qualquer outra época do ano, menos nessa. Naquela região pode cair até neve nessa época do ano. Em Lucas capítulo 2 está escrito que enquanto estava acontecendo o cenário do nascimento de Jesus lá dentro, lá fora os pastores estavam apacentando ovelhas, ou seja, só se eles quisessem matar as ovelhas na neve, né? Então Jesus não nasceu em dezembro. Se Jesus não nasceu em dezembro, então quem nasceu nessa data? Vamos voltar então aos dias de Noé. A Bíblia diz que Noé plantou uma vinha e ficou bêbado, então ele fica nu. Ele tinha 3 filhos chamados Cã, Sem e Jafé. Sem e Jafé então cobriram a nudez do pai, enquanto Cã expôs a nudez do pai, expondo ele ao ridículo. Quando Noé então acorda de sua embriaguez, ele fica sabendo de tudo que aconteceu, abençoa os filhos Sem e Jafé e amaldiçoa toda a geração de Cã. Toda a geração de Cã se afastou de Deus. Cã tem um filho chamado Cush. Cush casa-se com uma mulher chamada Semiramis e eles têm um filho, Nimrod. E foi aí que tudo começou. A Bíblia vai dizer que Nimrod foi um homem prepotente perante Deus. Segundo o historiador Flávio Joséfo, ele prometeu vingar os seus antepassados mortos no dilúvio, fazendo para si uma religião. Nimrod mata seu pai Cush e casa-se com sua própria mãe Semiramis. E juntos, eles começam a fundar uma cidade. Nimrod, então, constrói a Torre de Babel e era uma afronta a Deus. Caso Deus mandasse o dilúvio novamente, eles teriam para onde correr. Todas as manhãs, com o sol refletido nele, Nimrod sobe lá em cima e se auto-intitula um deus, o Deus Sol. Nimrod e Semiramis constroem então várias imagens de escultura, começando assim a idolatria no mundo. Seu tio Sem o matou, por ele estar se opondo muito contra Deus. Mas como que Semiramis vai explicar que o Deus Sol morreu? Então ela inventa uma mentira dizendo que Nimrod não morreu, apenas voltou para o seu lar. De tantas orgias, Semiramis fica grávida, mas como explicar que aquilo ali foi um caso, pois o seu filho e marido estava morto? Então ela inventa outra mentira dizendo que aquilo é um presente dos deuses e uma reencarnação de Nimrod. Nasce então Tamuz no dia 25 de dezembro, o Deus Sol dos persas, gregos, babilônicos, egípcios e romanos. E também das sociedades secretas. Quando Tamuz era jovem, ele foi caçar e foi morto por um porco selvagem. Sua mãe, depois de um tempo, encontra o seu corpo apodrecido em um tronco. Ela obriga as mulheres a chorarem por 3 dias pela morte de Tamuz, e então ela inventa outra mentira dizendo que naquele tronco nasceu um galho de pinheiro. E esse galho de pinheiro seria então o sinal que Tamuz ia ressuscitar, a volta de Tamuz. Então, todo dia 25 de dezembro, os pagãos levavam pinheiros para suas casas e decoravam para esperar a volta de Tamuz. Segundo a Enciclopédia Britânica, Semiramis foi a primeira sumo sacerdotisa de uma religião e a principal fundadora da Babilônia. Foi na Babilônia que nasceram todas as abominações, sacrifícios humanos, idolatria, orgias sexuais, etc. Quando os persas dominaram essa região, levaram essa religião para lá, sempre Semiramis como a deusa da lua, Nimrod, o deus sol, e Tamuz, a reencarnação do pai. Quando os gregos dominaram, então eles levaram essa religião para lá, mudando apenas seus nomes pela confusão das línguas na Torre de Babel. Semiramis virou Afrodite, Nimrod, Zeus, o deus principal, e Tamuz, Eros. Quando os egípcios dominaram, levaram essa idolatria para lá. Então Semiramis vira Ísis, Nimrod, Osíris e Tamuz, Horus. Quando Roma domina, leva então essa religião para lá, caindo a figura do pai, já que o seu deus principal era Jano. Então Semiramis vira Vênus e Tamuz Cupido. Posteriormente, o deus Sol configurado em Mitra. Ou seja, todas as religiões pagãs começaram com essa trindade: Semiramis e Nimrod, posteriormente Semiramis e Tamuz. Em Ezequiel nós podemos ver Deus muito triste porque dentro do templo as pessoas estavam adorando o Sol, Tamuz. Quando Constantino decide oficializar Roma cristã, então leva toda essa idolatria para o cristianismo, mudando apenas os nomes dos personagens, pegando os nomes mais fortes do cristianismo, configurando então agora em Maria e Jesus. O Natal então não seria o nascimento de Jesus, mas do menino Tamuz. Essa trindade é adorada sutilmente até hoje, sem que você perceba, no dinheiro, na mídia, nas músicas, o olho de Horus que tudo vê, etc. Com o Império Romano agora cristão e vários nomes se tornando santos, surgiu então a ideia do Santo Nicolau, que segundo a história seria um senhor muito bondoso. E o dia desse santo da Igreja Católica era comemorado nesse dia de dezembro, mas Martinho Lutero, com a Reforma Protestante, querendo tirar toda a idolatria, coloca o costume de entregar presentes, que não era no dia 25 de dezembro, mas no dia desse Santo Nicolau, para o dia 25 de dezembro, fazendo com que o Santo Nicolau ficasse famoso no mundo inteiro
sem querer.